Boa tarde. Gostaria, antes de iniciar, agradecer ao convite do professor Andrés, cumprimentar o Adriano e estarmos aqui novamente, que estivemos de manhã, numa outra atividade. Bem, esse é um tema muito interessante, não é bem a minha área, de estudo, a questão do suicídio, mas é um tema importante, principalmente para ser debatido dentro da universidade, principalmente nós que estamos no curso de psicologia, e que trabalhamos, de certa forma, diretamente com a formação, não só do profissional, mas fundamentalmente da pessoa. E principalmente em um aspecto também pessoal, que vem de uma cultura, não sou brasileiro, mas de descendentes de japoneses, que também, de certa forma, é um tema importante, que ora se considera como tabu, ora não, é um tema também problemático. Então, acho que é um momento importante, para abrir o debate, como se diz, trazer, como o próprio espírito fenomenológico, trazer à luz, trazer à clareza esse tema do suicídio. Bom, esse tema, normalmente, quando se vem à baila, como se diz, costuma-se dizer que está ligado a uma situação de crise. Se sente como uma situação de crise. É claro que o suicídio não é a única resposta a uma situação de crise, há tantas outras coisas, mas, normalmente, quando se vem aí o tema do suicídio, imediatamente se relaciona à situação de crise. Isso nós podemos observar em vários estudos, não só da psicologia, mas da sociologia, da antropologia, sejam crises sociais, crises antropológicas, crises econômico-políticas, e assim por diante. Na filosofia, como crises existenciais, na psicologia, como crises familiares, de personalidade e tal. Então, sempre o tema da crise aí, ele é retomado. E também, quando se fala em crise, imediatamente se liga a uma outra ideia, que está na contramão, que é o sentido de vida. Então, como que, de certa forma, se supera essa crise? Bom, essa crise existe porque é uma falta de sentido de vida, é uma carência de um sentido. Então, quando se fala de crise, está se falando de ausência de sentido. Eu também, em várias instâncias, seja o sentido social, econômico, político, existencial, psicológico e assim por diante. No entanto, eu queria aproveitar, porque não adianta nós teorizarmos muito sobre essa questão, aproveitando até uma questão, vamos dizer assim, mais vital sobre o tema, e nos aproximarmos um pouquinho mais dessa imediatez que traz, essas três palavras, suicídio, crise e sentido. Eu queria me aproximar um pouquinho mais desses termos, e tentar inverter um pouquinho daquilo que normalmente se estabeleceu, essa ideia. Então, há um suicídio, há uma crise, há uma ausência de sentido. E aí eu vou então, me apoiar aqui nas reflexões de dois filósofos, do Edmund Husserl, que é o fundador da fenomenologia, principalmente um dos seus últimos escritos, que foram denominados A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, e um outro fenomenólogo, mais contemporâneo, chamado Michel Henry, que também escreveu uma obra chamada A Barbárie. Eu vou aproveitar as duas teses desses filósofos, que, apesar de serem duas teses atrevidas,
eu acho que são teses importantes para a gente poder tentar abrir uma outra perspectiva, né, que é justamente da perspectiva daquela que, vamos dizer assim, não é a clareada, não é a falada, né, não é a que é colocada à baila. Né. Bom, o Russell, nesses últimos escritos, então, depois de todo o desenvolvimento da sua fenomenologia, né, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque a ideia não é fazer todo o desenvolvimento filosófico da fenomenologia, mas é trazer uma ideia para poder discutir essa temática. Ele vai, de certa forma, problematizar a então chamada, né, no início do século XX, as ciências positivistas, ou aquilo que ele está chamando de prosperidade das ciências positivistas, frente àquilo que ele está desenvolvendo nas suas análises filosóficas, que seria a fenomenologia transcendental. Então, logo no seu texto, né, ele vai dizer assim, essas ciências que estão plenamente desenvolvidas, são prósperas, e nós temos realmente a concretude disso, que ele falou lá em 1900 nos anos 30, né, final dos anos 30, né, elas têm o que a nos dizer? Ele começa perguntando, né, será que essa ciência, essas ciências positivistas, elas estão em crise? Poderíamos falar que ela está em crise? Claro que na sequência ele diz assim, não, essa crise, claro, não é em relação à sua cientificidade, porque em relação à sua cientificidade está muito bem, por isso ela está prosperando. Mas, ao mesmo tempo, nos parece que ela não tem muito o que nos dizer. É uma frase, logo em seguida, que diz assim, na urgência da nossa vida, ouvimos. Estas ciências não nos têm nada a dizer. Então, na urgência da nossa vida, naquele momento decisivo da nossa vida, essas ciências tão prósperas não têm nada a nos dizer, ou seja, o sentido. Nos diz muitas coisas, mas não nos diz sobre o sentido. E o argumento, depois que ele vai desenvolver em toda a sua obra, porque é só o iniciozinho aí, inclusive ele vai nomear essa primeira parte de a crise radical da vida, né, a crise das ciências como crise radical da vida, mostrando como que as ciências que se tornaram positivistas, né, vamos dizer assim, elas foram, em verdade, se objetivando, quer dizer, foi um processo de objetivação. E que não teria nenhum problema em ter esse processo de objetivação. O problema é esse processo de objetivação ter também objetivado aquilo que, para o Russell, não é possível objetivar. Como, por exemplo, o sentido humano. É claro que, isso eu costumo dizer, né, inclusive lá com os meus alunos, quando nós estamos falando de fenomenologia, essa crítica não significa que, porque se está pensando em fenomenologia, se um piloto de avião diz, eu sou russeliano fenomenólogo, eu não subo desse avião também. Ali o piloto de avião ele tem que ser alguém das ciências objetivas, porque ali está lidando com algo objetivo, está lidando com um fenômeno objetivo, que não é com o sentido do humano, que não diz respeito ao sentido do humano. É o que o Russell chamou do objetivismo fisicalista. Então, na verdade, o que acabou acontecendo é que esse objetivismo fisicalista acabou sendo reproduzido, e aí nós temos, por exemplo, a própria história das chamadas, então, ciências humanas, onde elas foram se constituindo como ciência, justamente se objetivando
assumindo esse objetivismo fisicalista, né, no estudo do humano, daquilo que é o humano. Bom, Michel Henry, também que o objetivo não é fazer a exposição da filosofia de Michel Henry, mas é justamente se inspirar no argumento dele, onde ele vai justamente dar continuidade a esse argumento inicial do Husserl, sobre a crise da ciência, sobre essa questão da objetivação fisicalista do mundo, e fundamentalmente do ser humano. E aí ele, de certa forma, é mais atrevido ainda, no meu entendimento, porque ele vai dizer assim, não só objetivou o humano, mas, fundamentalmente, destrói a vida. E se destrói a vida, destrói o sentido. E aí também, motivado na argumentação de Husserl, que ele vai justamente retomar pelo tema da vida, ele vai dizer assim, o que os biólogos falam sobre vida? Eles falam sobre vida biológica, sobre o aspecto objetivo da vida biológica. Mas sobre a vida, como o humano vive a vida, eles não têm nada a nos dizer. Porque nós não vivemos aquelas estruturas biológicas, ninguém sabe sobre isso, enquanto sentido. Enquanto sentido, ninguém sabe sobre isso. Tal como Husserl também, em uma outra obra, ele diz assim, bom, nós não ouvimos estímulos sonoros, nós ouvimos som. Não quer dizer que não exista estímulo sonoro, não quer dizer que não exista estimulação, não quer dizer que não exista as terminações nervosas, não quer dizer que não exista nada disso, mas nós não temos sentido sobre isso, nós não temos vivência sobre isso. Nós não lidamos com isso. Isso não nos diz algo. Não nos dizer assim, é um barulho, é uma música, é alguém falando de mim. Porque é isso que brota, é isso que surge, é isso que a gente sabe. É disso que a gente sabe absolutamente, vamos dizer assim. Que imediatamente surge em nós, que nos afeta imediatamente, enquanto humanos. Enquanto sendo humanos. Então, o que me parece, partindo dessas duas reflexões, da continuidade dessas duas reflexões, é que nós não temos, então, essa ausência do sentido da vida. Talvez o que nós estamos vivendo, e cada vez mais, é a ausência da própria vida. E se cada vez mais nós estamos vivendo a ausência da vida, cada vez mais nós temos a ausência do sentido. Porque onde está o sentido? A vida, sendo vivente. Se a minha vida, se a nossa vida, ela está objetivada em conceitos, ela está objetivada em ideias. Se a própria vida está fora, ela não está sendo vivida, ela está fora na ideia, se ela está no mundo, eu não sou próprio dessa vida. Não é própria. Então, é claro que a ausência não é que não existe, é que não é própria. Não há pegada, não se pega. Então, são esses relatos, é vazio. Não é um vazio. Você pega um relato de alguém que está com uma ideação, por exemplo, suicida, ele tem muito a dizer. Não há que dizer que está um vazio. Há um vazio existencial. Não se consegue pegar. Não há o que pegar. Há muitas ideias, realmente, muitas abstrações, mas pouca pegada, vamos dizer assim. Pouca coisa sendo vivida, mesmo, concretamente vivida. Porque se nós observarmos aqueles momentos que nós consideramos
momentos bem vividos, eles não são momentos que são única e exclusivamente momentos que nós consideramos positivos. Só de, vamos dizer assim, de alegria, de entusiasmos, de felicidades. Não, tem momentos de tristeza, de sofrimento, mas que foram muito bem vividos. Porque também foram momentos que nos disseram coisas importantíssimas, que deram sentido, que foram o próprio sentido. Que se concretizaram. Que estavam de maneira concreta ali, não foi uma ideia, não foi um conceito, não foi uma representação, não, foi algo que muitas vezes não tem nem palavra para expressar, você não encontra nem o que dizer, está aqui, você só consegue indicar, está aqui. A indicação é até o próprio corpo, de tão concreto que está no próprio corpo, você diz, é aqui. O que, na verdade, acaba acontecendo é que o que nós temos vivido é só a teoria. Isso o que tem gerado, na minha opinião. Eu, como um professor, então eu penso isso diretamente na questão do próprio ambiente universitário. Que também vejo como um ambiente de ausência de vida, e isso ausência de sentido. Primeiro, é uma formação que é uma formação teórica. Não sou contra a teoria, mas é que é única e exclusivamente teórica. É para se viver teoricamente. É para que a vida seja teórica. É para que a vida seja só abstrata. É sempre a vida do papel. É sempre a vida de um outro que é um outro imaginado. Não é nem de um outro mesmo do meu lado. Essa semana mesmo eu estava conversando com os alunos na sala de aula, eu falei assim, olha, se um aluno quiser, ele pode passar, por exemplo, num curso de psicologia durante 5 anos, tendo 30% de relações interpessoais. Ele pode o mínimo, se ele quiser, ele pode ter o mínimo de relações interpessoais, ele consegue fazer o curso. Pode ter assim, 1 ou 2 conhecidos, porque vai precisar, de certa forma, de 1 ou 2 conhecidos ali, para alguma coisa que vai, no momento que falta, no momento de alguma coisa, e pode passar durante o curso todo. Vai lá, faz prova, vai lá, assiste aula, vai lá, cumpre sua tarefa. Estuda em casa, estuda na biblioteca. Cumpriu sua tarefa. Tem seu diploma. Formou. Está lá. É o profissional. Mas e a vida? É a profissão, mas não é a vida. Não tem o vivente ali. Eu vejo que aqui a crítica não é que não há... eu não vou ser tão radical como Michel Henry, que o objetivo não é aqui a defesa do argumento filosófico, mas é justamente uma inspiração para nós podermos refletir, pensarmos, qual a nossa contribuição, qual a nossa possibilidade de, como viventes, pensar, atuar, agir com essa questão. Então, essa forma representativa, teórica, abstrata, que é uma vida abstrata, e cada vez mais, o professor Andrés falou, a questão da internet, é abstrata. Veja que é interessante como que a tecnologia, eu não sou assim tão, eu não penso que a tecnologia, se nós somos os viventes, a tecnologia, ela nos auxilia até em muitas coisas, pode nos auxiliar em muitas coisas, inclusive para sermos mais viventes. Porque se ela antecipa muitas coisas, se ela nos possibilita muitas coisas, então eu sempre digo assim, se eu tenho o celular aqui, esse celular pode gravar, pode memorizar muitas coisas, para que eu fico memorizando um monte de coisa, perdendo tempo em memorizar um monte de coisa, se isso aqui pode memorizar um monte de coisa, eu posso guardar, entre aspas, a minha memória
para memorizar coisas que são tão mais importantes em termos de ser vivente do que ficar guardando data de nascimento de autores que escreveu a obra em tal data. Está aqui, se eu precisar lá, eu consulto. E posso ter a minha memória vivente daquilo que é significativo. E não preciso... Então, agora, é muito comum, às vezes, você dar um texto para os alunos. É um texto que eu costumo dar do Jung, numa disciplina que eu dou, e o Jung faz uma análise do quadro do Leonardo da Vinci. E aí, no dia da aula, eu pergunto, quem procurou a obra, que não tem a gravura ali, não tem a imagem no texto. Numa sala de 40, levanta 2 ou 3. Eu falo, gente, e a maioria fica com o celular do lado. A maioria, inclusive, muitos dormem com o celular do lado. Mas não foi olhar. Isso é a abstração da vida. É a abstração da vida. Porque já lê aquilo como abstração da vida. É total abstração da vida. Eu não preciso nem... Eu falei, então, vocês leram um texto imaginando uma coisa. É imaginação. Então, não valeu. Porque aquilo que está sendo analisado ali pelo Jung naquele texto, você não tem pegada. Você está imaginando, é outro quadro. Outro quadro não está valendo para aquilo que ele está descrevendo, porque é outro. Então, veja, nesse sentido, se a nossa vida é abstrata, isso aqui é extremamente... Então, qual que eu vejo o papel, então, da universidade? Então, Michel Henry vai dizer assim, tem uma parte que diz assim, a destruição da universidade. A destruição da universidade significa o quê? Então, a universidade, nesse sentido, da ciência como abstrata, unicamente a ciência como abstrata, ela acabou com o quê? Com a cultura. E a cultura é o quê? A expressão da vida, a expressão dessa vida. Podemos fazer da ciência a expressão da vida. Podemos fazer da ciência a expressão da vida. E não essa ciência abstrata, essa ciência distante. Ainda mais as ciências humanas. Que se dizem humanas. Lá o Russell ele diz assim, na obra da Crise das Ciências Europeias, tem uma parte que ele diz assim, a tarefa, a missão, então, ali do filosofar que ele está desenvolvendo, então, ele diz, ele, quanto filósofo, é ser um funcionário da humanidade. Servir ao humano. Estar a serviço do humano. O que significa isso, estar a serviço do humano? O fim é o humano. O fim não é a teoria, o fim não é a ciência, o fim não é a abstração, o fim é o ser humano. Será que a gente tem alcançado isso? Por mais que se diz assim, é humanístico, é humanitário, é humano, aonde está o fim humano? Eu tenho a impressão que isso ainda está um pouco distante. Eu acho que ainda é uma representação. Claro que tem um ou outro que vive isso, é um vivente, mas enquanto uma grande entidade, e aí eu acho que não é só o suicídio, que é algo que disso vem, e vem também tantas outras coisas, aquilo que poderíamos chamar de doenças da vida. Todas as outras coisas. Então, o que, na verdade, acaba acontecendo é justamente o fim técnico, não é o fim humano, é o fim para a técnica. Então, se forma para a técnica, não se forma para o humano. Também não estou falando que sou contra a técnica, mas a técnica não pode ser o fim. O fim tem que ser o humano. Então, isso é ser o funcionário da humanidade.
Então, como que nós poderíamos pensar essa retomada da vida? Porque não basta só, vamos dizer assim, trazer a crítica, pensar como o próprio Russell diria, a renovação. Renovar. Renovar é assim, como que então poderíamos retomar o sentido, retomar o significado, retomar o humano? É a formação. É a formação que tem que ter o seu fim para o humano. A formação não tem que ser o fim a técnica. Não tem que ser o fim a abstração. Isso não significa que não tenha que ter técnica, não significa que não tenha que ter a abstração. Mas como que poderíamos pensar a formação com fins humanos? Não tem uma receita para isso, claro, nem aqui eu pretendo traçar uma receita. Mas poderíamos pensar, por exemplo, como Michel Henry, os espaços, a cultura como expressão da própria vida, ela está, hoje, objetivada, ou seja, ela está em departamento, ela não está fluindo na própria vida. Então, vamos dizer assim, se nós pensarmos na formação acadêmica, por que as disciplinas elas têm que ser só, única e exclusivamente científico e técnica? Porque aquela disciplina de arte tem que ser só lá no curso de artes? Aquela disciplina que trata, por exemplo, de experiência religiosa, só naquela disciplina lá da antropologia, da sociologia, só naquela área? Aquela de ética, não de ética do profissional, mas a ética filosófica, a ética, só ali? Outros saberes, muitas vezes esses saberes são colocados assim, áreas afins, é só para poder dizer assim, olha, tem um diálogozinho aqui, mas esse diálogozinho também está no plano da abstração, não está no plano da própria expressão da vida, para se ter aquilo como vivente, de se ter... o professor da... Como que ele chama mesmo, da Unifesp, tem aquele laboratório de literatura, o Sabian. Galian. Que é um projeto interessantíssimo, mas veja, ele precisa ter uma literatura que precisa ir, que é sintoma dessa própria objetivação, daquilo que devia ser para a gente a expressão da própria vida. O Adriano fez a exposição, vamos dizer assim, científico, psicológico-científico, mas ele fez isso, a expressão do sentir. Veio filosofia, literatura, dados estatísticos. Nenhuma coisa excluiu a outra, fez uma harmonia, onde ali está se falando do vivente humano, onde ali está se falando do humano. Que não é a intenção não é comprovar e dizer assim, isso estatisticamente, vejam, estatisticamente, isso, porque a intenção, nesse momento aqui, não é essa. Nesse momento aqui, a gente poder falar de um fenômeno que é humano. E que é um fenômeno importante, que se deve, sim, inclusive, se fazer uma fenomenologia, porque é até interessante, porque que a gente se espanta tanto, né, como o que o professor Adriano falou no tema dele, a questão do espanto. A gente pode até pensar, que espanto que é esse? Né? É o espanto de temor, né? Meu Deus, né? A pessoa tirou a sua vida. Ou pode ser o espanto de, puxa, foi corajoso, eu não tenho coragem. Porque quantos, né, não pensou em algum momento de tentar... Que é também objetivado, é uma ideia objetivada, né, porque ninguém tira a vida não se tira. Você pode se matar, mas a vida continua. Ninguém tira a vida. Você pode tirar você, mas a vida está aí. A vida brota. A vida é ela por si. É até um termo objetivado, do meu ponto de vista, tirar a vida. Você pode destruir. Você destrói. Mas você não tira. Você não acaba com a vida. A vida, ela é. A vida é o próprio ser, como diz Michel Henry. Ela está aí.
Então, é importante fazer essa análise da morte voluntária, porque ela é, sim, algo do humano, e é algo que tem que ser visto como algo que está na contramão da vida, dessa destruição dessa vida, que muitas vezes nós não estamos assumindo. E aí, eu queria dizer que, por mais que lá na nossa universidade, nós, inclusive, montamos, agora, o nosso curso de psicologia, nós montamos uma parceria com a divisão de saúde universitária, não só por conta do tema do suicídio, mas a questão do atendimento, do sofrimento, e tal, dos universitários. Mas nós tivemos até um evento no mês de setembro, e o pessoal, nós estivemos debatendo lá, e aí eles falaram assim, vai falar sobre o suicídio? Falando, sobre suicídio eu prefiro falar sobre vida. E montamos justamente essa parceria, que vamos dizer assim, é o acolhimento, ao universitário, para retomar a vida, a retomada da vida. E no movimento contrário da destruição da vida. A retomada da vida. Então, essa que parece é a nossa meta, de retomar essa vida. E que não é só uma atividade só de atendimento psicológico, estamos entrando com uma parte do aconselhamento psicológico, que é a parte que cabe ao projeto que estou desenvolvendo dentro do nosso serviço escola ali, de dar continuidade às questões mais psicológicas, mas o serviço de saúde universitária tem essa ideia mais ampla, de que a vida está ligada a um ambiente cultural universitário, e que isso está em tantas outras atividades que não é só o atendimento psicológico em si, não é só um atendimento do psicólogo, da psicologia ou da psiquiatria, da medicina. Não, que isso tem outras dimensões, outras áreas e assim por diante, interdisciplinar, transdisciplinar, porque a vida ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar, e ela não é interdisciplinar e transdisciplinar teoricamente. Isso já acabou até meu tempo, mas veja que isso é tão difícil dentro da universidade se construir a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Isso é a prova de que a vida é vivida como conceito. Porque se a vida fosse vivida como vivente, ela em si mesma é transdisciplinar, é interdisciplinar. Não precisaria ter um esforço teórico, um esforço burocrático, administrativo, para implantar algo interdisciplinar. Se daria, estaria aí. Porque assim é a vida. A vida é assim. Então, foi mais, vamos dizer assim, ideias que eu abri aqui, para depois a gente discutir, que realmente trazer um fechamento. Mas para abrir. Então, muito obrigado.